Oi, pessoal. Bom, eu sou o professor Márcio Azevedo Guimarães, advogado, professor da Faculdade de Direito Dom Alberto, mestre em Relações Internacionais e doutor em Ciência Política. O tema que nós vamos abordar hoje tem relações com as minhas pesquisas e estudos enquanto profissional na área de Relações Internacionais e de Ciência Política. A questão de algumas semanas atrás, no dia 9 de novembro deste ano, de 2015, foi divulgado nas mídias do mundo inteiro que a região autônoma da Catalunha, no sudeste da Espanha, do Estado Europeu da Espanha, teria iniciado as primeiras etapas para declarar a independência política do Estado espanhol. Então, justamente analisando daqui a algum momento, vamos olhar para algumas variáveis de relações internacionais e do sistema político, enfocando questões também jurídicas, por óbvio, e econômicas, ainda que de forma breve, a fim de traçar um painel explicativo mais racional possível sobre o que está acontecendo nesse momento em relação ao povo catalão. A questão catalã e a declaração de independência da Espanha. Assim, pessoal, para examinarmos o que está por trás do movimento de declaração de independência da Catalunha em relação ao Estado espanhol, devemos antes pensar em 4 grandes aspectos. Em primeiro lugar, examinarmos os antecedentes históricos. Em segundo lugar, examinarmos questões de ordem política interna, política externa, um pouco da economia e dos aspectos jurídicos constitucionais. Não necessariamente nesta ordem. A par disso, pretendemos conferir para vocês 2 análises sintéticas dentro de um espaço que é possível fazer uma análise de nível conjuntural e outra de nível estrutural, para que possamos ter condições de compreender o que está acontecendo nesse ano em relação a essas declarações que têm sido veiculadas na mídia internacional e nacional sobre a questão da Catalunha. Em primeiro lugar, antecedentes históricos. Temos que examinar a questão do fim da ditadura espanhola. A Espanha, enquanto um Estado unitário, ela tem 5 séculos. É fruto da união de 2 grandes reinos, Leão, Castela, a partir dos reis Isabel e Fernando de Espanha, no processo das grandes navegações e da formação do Estado absolutista europeu. Desde então, a Espanha se tornou, ao longo dos séculos XVI, XVII e começo do século XVIII, numa grande potência econômica, política e militar na Europa. Nesse processo histórico, a questão da autonomia de várias regiões que tinham uma etnia ou nacionalidade distinta da espanhola, começa a se colocar lentamente. Embora a prosperidade e o poder do Estado espanhol ofuscassem os movimentos por maior autonomia ou, no máximo, independentista. Falo, nesse caso, dos países basco, da Catalunha, da região ao norte de Portugal, de Leão, que pertence à Espanha. Bem, da Galícia, não podemos esquecer a questão da Galícia. Assim, no processo histórico dos últimos séculos, verificamos que no curso do surgimento de outras potências mercantis ao longo dos séculos XVIII e XIX, a Espanha, passando por uma séria crise econômica e política interna, então uma monarquia absolutista dos Bourbons, começa a perder o status de grande potência, inclusive tendo contestado a sua legitimidade na América Latina em relação às suas colônias espanholas. Da mesma forma que no Brasil, em relação a Portugal, o processo de independência das colônias espanholas vai enfraquecer severamente o Estado espanhol, criando pela primeira vez ao longo do século XIX a raiz dos primeiros movimentos independentistas contemporâneos, dos quais a questão catalã
é apenas a que está mais em voga atualmente. Na virada do século para o século XX, a crise da República Espanhola, que ainda convivia com a busca por um novo regime de corte republicano, vai enfraquecer a monarquia espanhola, que já era, caracteristicamente falando, de natureza quase parlamentarista, ou seja, já não havia mais o absolutismo monárquico. Nesse contexto, nós rumamos, a partir da década de 20 e 30, para um forte movimento de contestação social, opondo, de um lado, lideranças no espectro do socialismo e de demais movimentos de esquerda, e, do outro lado, movimentos de extrema direita, nacionalismo de corte centrista ou radical, e, enfim, o fascismo espanhol, da qual o general Francisco Franco é o expoente máximo. Assim, na metade do século XX, a Espanha, após uma brutal e sangrenta guerra civil, entre republicanos, democratas e socialistas de um lado, e fascistas e nacionalistas de direita de um outro, tem, na vitória do general Franco, a vitória da ideia de um Estado centralizado e de uma ideologia do nacionalismo espanhol acima das demais etnias. O regime franquista, nesse ínterim, ele, a partir da Segunda Guerra Mundial até o começo da década de 70, se torna, então, o ponto nevrálgico do sistema político e econômico espanhol. No entanto, com a crise econômica que se abate na Espanha, por ter perdido as suas colônias além-mar no curso dos séculos XIX e XX, trouxe um certo desgaste ao regime fascista de Franco. Assim, temos que uma nova geração de lideranças políticas, a direita e a esquerda do sistema político espanhol, vão lentamente pressionar por uma abertura política após a doença e, enfim, a morte do general Francisco Franco em meados da década de 70, ocasionando, assim, o surgimento do novo sistema político espanhol, representado pelo monarca Juan Carlos, que recentemente abdicou em prol do seu filho, com uma nova constituição, criando uma monarquia parlamentar de corte moderno, pós-ditadura franquista, com uma busca de um diálogo com as minorias étnicas em toda a região da Península Ibérica, centrada na Espanha. Dessa forma, temos que examinar também algumas variáveis nesses antecedentes históricos do conteúdo jurídico constitucional interno e externo, de um lado, e as questões econômicas. Do ponto de vista jurídico, no pós-Segunda Guerra, temos a vitória dos direitos humanos sobre os regimes fascistas. Ainda que o regime fascista espanhol tenha durado mais de 4 décadas, a Espanha chega ao final do regime franquista com uma nova proposta, uma proposta de recuperar o protagonismo dos direitos humanos e o respeito às minorias étnicas, que é um valor tanto constitucional pela nova Constituição espanhola pós-era Franco, quanto presente na Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 e nas convenções e tratados internacionais. Então, há um novo pacto político que promete autonomia e respeito à autonomia local das regiões espanholas, caracterizadas por expressivas minorias étnicas, que na prática são maiorias em suas regiões, como a Galícia ao norte, o País Basco no nordeste da Espanha e principalmente a Catalunha no sudeste espanhol. Então, assim, do ponto de vista político, nós tínhamos então um compromisso do Estado espanhol em assegurar direitos e garantias para as demais regiões autônomas da Espanha. Assim, aqui no mapa, temos a Comunidade Autônoma Valenciana,
mais acima a Catalunha, que é a capital, Barcelona, né, famosa pelo importante time de futebol europeu, né, tem então, hoje está centrada na polêmica relativamente à sua busca pela independência. Outras regiões autônomas são as regiões da Galícia, das Astúrias, Cantábria, País Vasco ou País Basco e Comunidade de Navarra. Tá? Do ponto de vista étnico, cultural, religioso, nós temos como a Espanha enquanto núcleo central, Castela e Leão, Comunidade de Madrid, Extremadura, Castilha e La Mancha. Aqui nós temos o antigo Estado de Leão e aqui Castela e também, por fim, Aragão. Essa é o núcleo central espanhol, certo? Além disso, temos os aspectos de ordem econômica. A Espanha, um país que não era industrializado, com o fim do sistema mercantilista, cujo significado é dado com o fim das colônias, com o processo de independência de todas as colônias ao longo dos séculos XIX e XX, vai ter uma grande crise a partir da segunda metade do século XX. O Estado espanhol entra na segunda metade dos anos 70 e do começo dos anos 80, assim como o Estado português, né, o seu Estado vizinho, num grande dilema. O processo de unificação econômica e política europeia, que no começo dos anos 80 já conta com quase 30 anos, está em grande avanço. Então, a perspectiva de acesso a novos mercados e de uma nova inserção econômica das elites espanholas, que controlam o governo, que controlam a economia, para revitalizar a economia e o papel político da Espanha no concerto das nações, ganha grande importância a partir do processo de entrada para o mercado comum europeu, nome anterior a 92 da atual União Europeia. Esse processo, ele se concretiza em meados dos anos 80. Então, a partir disso, nós temos um soerguimento da Espanha, principalmente na área de alimentos, na área de capital financeiro, como, por exemplo, o Banco Santander, entre outros, tá? Fazendo com que o novo processo histórico que está surgindo na virada dos anos 80 para os 90, que é a globalização financeira no período do pós-Guerra Fria, cria uma grande perspectiva de recuperação econômica e até desenvolvimento industrial para as nações ibéricas. Assim, nós temos o seguinte cenário aqui. Características estruturais do fenômeno. Antes que eu mencione as questões de ordem conjuntural interna e externa, cabe mencionar as questões da estrutura do sistema internacional. Nós temos, do ponto de vista geopolítico, a partir da fragmentação da União Soviética e da extinta Iugoslávia, 2 décadas atrás, o temor que processos de eventual ou alegada legitimidade política com base em reconhecimento de identidade cultural e nacional de minorias étnicas possa levar a uma fragmentação de estados multiétnicos, que é o caso do Estado espanhol, enfraquecendo seu peso político, econômico e sua posição em termos de capacidade de poder no concerto das nações, mais especificamente dentro da conjuntura do sistema de balanço de poder dentro da União Europeia, que é um dos principais polos de poder no mundo hoje, do ponto de vista mais global da integração europeia. Além disso, nós temos questões específicas do ponto de vista econômico e financeiro do que significa esta globalização. Por exemplo, competição por mercados mais abertos favorece a fragmentação dos Estados-nações multiétnicos. Às vezes, para algumas empresas de dentro do próprio país, não tanto. É difícil que empresas internas queiram este processo, mas normalmente empresas do ramo industrial, das novas tecnologias e do capital financeiro
externas a um Estado veem como uma vantagem uma fragmentação político-jurídica de Estados, de forma a conseguir pactuar novos acordos favoráveis ao capital financeiro e industrial, o que favorece o discurso da abertura de mercados e de competição das grandes empresas alemãs, chinesas, norte-americanas, etc. Então, isso é um fenômeno externo que poderia estar fomentando, sendo favorecido caso houvesse uma fragmentação. Mas em política internacional não existe só uma tendência única. Também a questão da centralização pode favorecer esses mesmos agentes econômicos internacionais. Do ponto de vista da soberania compartilhada da União Europeia, temos que ela mesma favorece tendências centrífugas, ou seja, promovem uma tendência a uma autonomia e uma independência. Com a entrada na União Europeia, nós temos o seguinte fenômeno. Do ponto de vista interno, as regiões autônomas espanholas detêm, de forma semelhante às competências jurídicos constitucionais que nós temos aqui no Brasil em relação a estados e municípios, questões como saúde, educação, infraestrutura local, transportes, sendo competência das regiões autônomas, que têm suas capitais. Essas regiões autônomas são, se podemos estabelecer uma comparação, como os nossos estados da federação, né? Só que tem uma autonomia um pouquinho maior, né, em determinadas áreas de conteúdo social. No entanto, dentro deste espectro, nós buscamos verificar que existem duas grandes tendências, por exemplo, na questão catalã, e isso vale para as outras regiões autônomas da Espanha. Um grupo moderado e nacionalista, que vê vantagens em pertencer ao Estado espanhol e que quer gozar de maior autonomia em termos de gerenciamento de recursos. E, por fim, um grupo mais radical, extremado, que busca a total desvinculação do sistema político, econômico e jurídico espanhol, ou seja, criar um Estado soberano novo. Por fim, nós temos a crise econômica, a financeirização e concentração de capital, que é um processo das empresas, do ramo industrial e do ramo bancário, acaba enfraquecendo o peso político dos Estados soberanos unitários de forma clássica. Aí nós temos dois movimentos. O processo de integração para fortalecer o papel de cooperação entre Estados soberanos como forma de enfrentar o fenômeno da globalização, que é o caso da União Europeia, e, de outro lado, essas tendências autonomistas internas, dentro de um Estado democrático, dentro de uma monarquia parlamentar, em que o chefe de Estado é o primeiro-ministro da Espanha, tem que haver um diálogo entre as várias comunidades do Estado espanhol, incluindo essas comunidades que eu mencionei agora há pouco, como o caso catalão. Aí a Espanha vive dois dilemas. De um lado, o enfraquecimento em função da supranacionalidade de determinadas questões securitárias, econômicas e políticas relativamente à comunidade europeia, que detém um poder executivo em determinadas matérias, em política externa, em questões financeiras, porque temos o Banco Europeu, temos o Parlamento Europeu no campo legislativo, temos a Corte Judicial Europeia e temos, enfim, uma série de sobreposições de competências e jurisdições interessantes de serem examinadas, mas que acabam, de forma soberana e autônoma, o Estado espanhol acedeu por tratado a participar desse processo de integração, inclusive adotando o euro como moeda única, e acaba então perdendo um pouco da condução soberana de sua política econômica. Então, de um lado, tem a supranacionalidade da União Europeia, hoje centrada na economia alemã, e, de outro lado, o enfraquecimento interno em função das tendências centrífugas das regiões autônomas, da qual a Catalunha não é a única. Por fim, nós temos a crise econômica gerada, que é cíclica no sistema econômico de mercado, e que a sua última fase, mais recente, iniciou-se em 2008 e tem impactado as economias mediterrâneas, Portugal, Grécia, sul da Itália, e
no caso, o Estado espanhol. Nós temos essas tendências de movimentos separatistas ou de maior autonomia em várias regiões europeias. Nós temos a tentativa da Liga Lombarda no norte da Itália de buscar uma separação entre a Itália do Norte e a Itália do Sul. Tivemos recentemente um movimento que foi rejeitado por maioria da população escocesa da Escócia se desligar do Estado britânico. Então isso tem que ser analisado num contexto também mais amplo. Essas são as tendências estruturais. Elas não vão determinar que a Espanha vai caminhar para esse ou para aquele lado, mas elas afetam o processo político de tomada de decisão, assim como as questões internas também. Bem, normalmente são a forma de cooperação ou conflito entre grupos locais, que nós denominamos de elites locais, regionais, e a elite central de um Estado, a capacidade de formular acordos e de convencimento do restante da população, que é fundamental para observarmos em qual direção o Estado espanhol vai caminhar. Ou seja, a Catalunha não pode ser entendido um processo de total independência ou de se manter dentro da Espanha de forma isolada do processo político negociado ou, se não for negociado, se for de forma conflitiva, com o Estado a qual pertence, que é a Espanha. Então tem que se pensar a questão catalã dentro da política interna e da política externa espanhola, sem querer desmerecer a legitimidade eventual e o respeito ao processo autônomo buscado por dirigentes políticos do movimento, do espectro de vários movimentos da região autônoma da Catalunha. Relativamente aos aspectos agora de ordem conjuntural, nós temos que pensar o seguinte: em 2010, o Tribunal Constitucional da Espanha, a Suprema Corte Espanhola, rejeitou um processo de reforma constitucional que levasse à mudança do estatuto jurídico da região autônoma da Espanha, denominada como a região catalã. A Catalunha tem um governo local, tem uma carta constitucional local, que, no entanto, deve obedecer estritamente ao artigo 155 da Constituição, já antecipando as questões jurídicas. Ou seja, é terminantemente proibido qualquer forma de referendo, plebiscito ou consulta popular tendente a abolir, a tornar a autonomia, transmutar ou transformar a autonomia num processo de total independência da Espanha. E foi o que aconteceu agora recentemente. Então, a partir daquela rejeição em 2010, cresce o movimento catalão a partir das elites locais que foram escolhidas legitimamente pelo processo eleitoral regional naquela época. Recentemente, em setembro desse ano, o Parlamento catalão, que é um parlamento regional, por uma pequena maioria de votos, conseguiu eleger deputados ligados aos principais partidos, Juntos pelo Sim, e uma outra agremiação política que são favoráveis ao movimento de emancipação política da Espanha. A partir desse pleito, 2 meses depois, agora em 9 de outubro, se sentiram fortes para propor uma consulta popular que agora, em caráter preliminar, o governo espanhol conseguiu buscou a manifestação do Tribunal da Suprema Corte e, no sentido, o tribunal se manifestou pela inconstitucionalidade dessa consulta popular. Por fim, nessas questões, cabe mencionar rapidamente, depois das questões jurídicas, o seguinte: pouco mais de 2.300.000 habitantes da região da Catalunha votaram nesse pleito. Desses 2.300.000, mais ou menos 90% se disseram favoráveis à criação de um Estado catalão independente da Espanha. Ok? Mas
90% de 2 milhões e 300. No entanto, a Catalunha tem mais de 4 milhões de habitantes. E pelos dados estatísticos, mais da metade da população não compareceu a esta consulta popular, tornada ilegal pelo Tribunal Espanhol. Ou seja, quase 80% da população catalã não compareceu ao pleito e não se manifestou pela decisão. Então, a maioria que se manifestou pelo sim, na realidade, do ponto de vista populacional, é uma minoria. A Catalunha, de pouco mais de 4 milhões e meio de habitantes, né, mais da metade não compareceu ao pleito. E esse, ainda que fosse constitucional, né, não significa que a maioria da população votou pela separação da Espanha. Isso é um processo, na melhor das hipóteses, que se iniciaria agora e teria 18 meses de duração. A Constituição, no artigo 155, proíbe esse tipo de consulta. O tribunal se manifestou contrário. E, além disso, né, a população espanhola, que é de mais de 40 milhões de habitantes, não aceita esse movimento. Do ponto de vista econômico, grandes empresas que são responsáveis pelo PIB espanhol naquela região, por produção de novas tecnologias, capital financeiro, hoje instaladas na Catalunha, declararam que se retirariam da província caso houvesse, então, esse processo de independência da Espanha, causando um sério prejuízo para a economia espanhola. A questão não é só o tamanho geográfico, nem a população, que não é muito significativa, mas é a questão das empresas instaladas e do exemplo simbólico que pode gerar para outras regiões da Espanha. Assim, para encerrarmos, nós temos então que pensarmos o sistema político e seus agentes econômicos, interesses de lideranças e grupos políticos por maior espaço e protagonismo, que é o caso das elites catalãs, que inclusive são rivais entre si, e que já estão disputando poder dentro do parlamento espanhol. Interesses econômicos locais e regionais de grupos financeiros, industriais e agrícolas que possam ter vantagens com o processo de emancipação e agrego mais, e desvantagens, como eu mencionei agora, que empresas se retirariam se houvesse a declaração de independência. A crise econômica e desemprego e a falta de perspectiva do mercado de trabalho para uma grande massa de trabalhadores jovens que acha que se desvinculando da Espanha é a solução para fugir da crise econômica. O processo de estímulo a sentimentos nacionalistas locais que já existiam e que remontam até mesmo antes da Idade Média. A situação populacional, a Catalunha ela tem 7,2 milhões de habitantes, em 32 quilômetros quadrados, eu mencionei 4 milhões e meio, tá? Mas somente 2 milhões e 300 compareceram às urnas, então é muito menos da metade, é menos de 30% da população que compareceu ao pleito considerado ilegal. Tá? Ela tem autonomia orçamentária em 23 bilhões de euros, enquanto que a Espanha tem 47 milhões de habitantes, numa área geográfica de mais de 500 mil quilômetros quadrados. As questões jurídicas já foram aqui mencionadas. Tá? Isso é uma violação à soberania espanhola, porque autonomia deve ser entendida da mesma forma que os estados e os municípios da Federação Brasileira, de forma comparativa. A autonomia, sim, é desejável, está previsto na Constituição Espanhola. Soberania, não. Questões e consequências de ordem geopolítica internacional. Eu vou falar a tendência do que vai acontecer e do que provavelmente não vai acontecer. Manutenção do atual status de autonomia. Dependerá do poder de barganha e capacidade de concessões mútuas entre as elites políticos e econômicas espanhola e catalã. É o que eu acredito que vai acontecer no final. 2. Em caso de reconhecimento do Estado espanhol, do processo de independência, que eu acho que não vai acontecer, tá? Há um modo conflitivo, um alto custo para as elites espanholas e catalãs que não vai ser colocado em questão. A questão é, a situação pode degenerar em conflito? Acredito que não. Conflito armado, não. Tá? Isso geraria uma questão securitária gravíssima na Europa que se quer evitar. O mais provável é que se reconheça uma nova negociação para aumentar um pouco a autonomia, gerar concessões para as elites locais, e a solução para isso é que
São as eleições gerais para o Parlamento espanhol e para o governo espanhol que vão suceder o atual governo, porque há um grande descontentamento com o atual governo conservador espanhol e com a forma como está gerindo a crise econômica do Estado espanhol como um todo, o que tem sido combustível para o processo de autonomia espanhola. Essa é a chave da questão, além da negociação por maior concessões aqui em cima. Então vai ser de modo pacífico. O enfraquecimento econômico e político do Estado espanhol, como eu mencionei anteriormente, pode estimular o processo de emancipação de outras regiões da Espanha, reduzindo as capacidades da Espanha nos marcos de uma União Europeia supranacional. Provavelmente, essa situação vai ficar, como a gente gosta de dizer no popular, em banho-maria, ou em compasso de espera, até que haja avanços e recuos, algumas questões colocadas na mídia por dois lados. Na questão catalã existe pelo menos dois grandes grupos que já não estão se entendendo, porque querem cada um protagonismo na questão. Tá? Não há uma unanimidade do povo catalão, mais da metade não se manifestou. Então, certamente, as próximas eleições para o governo espanhol é que vão deliberar um processo de concessão para manter essas regiões pertencentes ao Estado espanhol dentro de uma política de desenvolvimento e crescimento econômico. Tá? Então, acho que é mais ou menos a chave para entender o processo que está acontecendo nesse momento lá, na Espanha e a região catalã. Bem, pessoal, então, antes de eu me despedir, gostaria de focar que a questão catalã serve de exemplo para entender todo e qualquer processo de independência de regiões internas de um Estado, seja ele unitário ou federado. No caso especificamente espanhol, provavelmente o que vai acontecer são negociações para ganhar tempo de ambos os lados. Tanto o governo central espanhol, ele tem a sua natural oposição no parlamento. Existe uma oposição não institucionalizada, mas dentro da sociedade, que são os agentes econômicos, que são os setores sociais, os sindicatos. E a região da Catalunha tem também, numa dimensão menor, né, local, essa oposição de mesma qualidade. Os dois partidos, o Juntos pelo Sim e a CTU, são favoráveis ao processo de independência, mas têm disputas internas em relação ao parlamento, já que ambos têm representação no governo local. Né? Inclusive, Juntos pelo Sim, tem o presidente atual, né? Tem como adversário político a liderança oposicionista da CTU. E tem, inclusive, os setores mais de esquerda nacionalista, inclusive na Catalunha, e setores de direita na Catalunha, que são contrários ao processo de independência. Então tem que haver um rearranjo local entre as elites locais e entre as elites centrais do Estado espanhol, arranjos internos de cada um dos dois grupos, dentro da Espanha e da Catalunha, e depois, então, as negociações prováveis. A tendência é que haja negociações para ganhar tempo de ambos os lados, até que seja formado um novo governo na Espanha e que esse governo consiga promover uma política econômica com maior desenvolvimento, justiça social, emprego para a população jovem de toda a Espanha, né? Porque há todo o problema da migração, da falta de mercado de trabalho, e a partir disso que vai se conseguir, então, criar um ambiente em que os ânimos dos independentistas catalãs consigam ser arrefecidos e compreender que tem mais a ganhar dentro do princípio da unidade do Estado espanhol. Mas isso vai depender muito mais, acredito eu, da capacidade de proposição e de liderança e protagonismo das novas forças políticas espanholas que venham a emergir nas próximas eleições para o Parlamento espanhol. Então, a partir disso, será possível um cenário de manutenção, sim, da Catalunha dentro do Estado espanhol, mas com uma maior margem de autonomia.
Há sempre, por fim, a possibilidade de uma independência. No entanto, o histórico recente das últimas décadas tem mostrado que tem sido traumático. O caminho normalmente não tem sido tolerado pelas elites centrais e tem redundado em guerras civis, enfraquecimento, tanto para a parte que busca a independência como para o Estado original. Bom, então seria isso as características principais dessa crise do ponto de vista conjuntural e estrutural. Quero desejar a vocês uma excelente continuidade nesse encerramento de semana acadêmica, né? E pessoal aí, como sempre, né? Não esqueça o foco nos estudos, tá? Um abraço a todos.